Fala aí pessoal, certo? Renato Sartório aqui da Sartório Bikes. E hoje eu vou falar sobre como a quantidade do selante interfere na resistência à rolagem de pneus tanques. Beleza? E para vocês entenderem assim, o que é o coeficiente de resistência à rolagem, quanto menor ele, mais rápido o pneu é, tá bom? De forma geral é isso. Lembrando que um pneu utilizado nesse teste foi um Continental GP 5000 TL, tá? Aquele antigo, primeiro tubeless da Continental, um pneu muito bom mesmo. Tá? Bom, primeiramente foi realizado um estudo pela Aerocoach, tá? Sobre como a quantidade do selante interferia na resistência ao lado dos pneus. E eu vou passar para vocês como eles desenvolveram esse estudo, tá? E apresentar os resultados obtidos, beleza? Fala aí, pessoal, certo? Renato Sartório, aqui da Sartório Bikes. E hoje eu vou falar para vocês sobre um teste realizado pela Aerocult, tá? Que foi com o objetivo de avaliar o desempenho da resistência à rolagem dos pneus, tá? Com diferentes quantidades de selante. Ou seja, mais selante ou menos selante vai mexer na resistência à rolagem do pneu tubeless. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: os pneus sem câmbio, eles usam selante para criar uma vedação hermética, tá? E permitir que o pneu seja inflado, beleza? Enquanto os pneus clinchers, eles utilizam a câmara de ar. Ou seja, normalmente o pneu, a construção do pneu tubeless, ele possui as paredes uma espessura um pouquinho maior do que um clincher, tá? Ou seja, ele possui mais borracha interna para poder segurar o ar. E alguns pneus você precisa utilizar o selante, porque sem selante vaza um pouco de ar pela lateral dos pneus. Um exemplo claro é quando você enche um pneu novo, você consegue ver pela lateral do pneu saindo o selante, umas gotinhas de selante, tá bom? Dito isso, a velocidade de um pneu ele depende da construção dele e não pelo fato dele ser um tubeless, um pneu sem câmara, ou dele ser um clincher. Tá? Isso significa que um pneu mais lento, sem câmara, ou seja, um pneu tubeless sem câmara, ele vai possuir uma resistência à rolagem superior do que um pneu clincher bom. Ou seja, eu não quero dizer que existe o pneu clincher seja inferior ao tubeless, ok? Porque a construção dos pneus é o que é o principal, ou não se ele é com câmara ou sem câmara, tá? É mais a construção do pneu. Isso significa que um pneu tubeless de baixa qualidade, ele vai possuir uma resistência à rolagem superior a um pneu clincher de alta qualidade, tá? E no geral, também não há diferença na resistência à rolagem, tá? Entre o mesmo pneu, tá? Se ele for montado com, por exemplo, 30 ml de selante, ou se ele estiver utilizando uma câmara de ar de látex. Tá? Porque eu já apresentei alguns estudos também em outras postagens no meu Instagram e aqui no YouTube também, que muitos pneus clincher com câmara de ar de látex são superiores aos pneus tubeless, tá? Com selante. E se a gente pegar um mesmo pneu tubeless e utilizar ele com câmara de ar de látex, ele vai possuir uma resistência à rolagem muito semelhante, praticamente igual ao mesmo pneu tubeless utilizando selante de 30 ml. Tá? É por isso que, dando uma opinião minha particular, eu opto em utilizar um pneu tubeless com selante, por caso o pneu sofra algum furo e o selante não consiga vedar, eu não vou utilizar o pneu, posso continuar utilizando ele, tá? Fazer um manchão ali dentro, por exemplo, e utilizar ele com de ar de látex, que ele vai possuir a mesma resistência à rolagem do que se ele estivesse utilizando o 30 ml de selante. Para a Aerocult realizar o teste da resistência à rolagem, tá? Como que eles fizeram isso? Eles colocaram um ciclista em cima de um rolo, tá? Um rolo que é livre, e foram medindo a potência e a velocidade. E as condições atmosféricas, né, o peso da bicicleta, dos ciclistas, a temperatura, a umidade, e repetiram esses testes vários dias para poder calcular o coeficiente de resistência à rolagem do pneu. Dessa forma, você pode utilizar esse coeficiente de resistência à rolagem para uma mesma situação de estrada. Tá? Porque como eles realizaram os testes em um rolo livre, eles puderam controlar algumas variáveis de vento, alteração do asfalto, sujeira no chão, ou detritos, relevo. Então eles puderam
tirar essas variáveis fora e determinar a resistência à rolagem do pneu. Beleza? Bom, e agora eu vou mostrar o gráfico para vocês, que mostra o coeficiente da resistência à rolagem pela quantidade de rolante e a energia requerida em watts, tá? Para você andar a 45 km por hora. Lembrando que essa energia em watts, que está sendo ilustrada no gráfico, é para os dois pneus, tá bom? Para o par de roda, beleza? Bom, e vamos ao gráfico, né? Então, o que a gente pode perceber aqui? Aqui no eixo Y, né? Esse eixo na vertical, tá? Resistência à rolagem, tá? Na horizontal é a quantidade de selante, que variou de 0, sem selante nenhum, até 100 ml por pneu, tá bom? E essa linha aqui mostra a energia gasta em watts para as duas rodas, tá? Não fazer essa confusão, ok? E o que a gente pode analisar vendo esse gráfico? Houve um aumento da resistência à rolagem, tá? Com o aumento da quantidade de selante. Então, para os pneus, par de pneus, sem nenhum selante, a resistência à rolagem a 45 km por hora, ou seja, uma condição de prova de um atleta de elite, tá? É de 27 watts, a resistência à rolagem dos pneus. No rolo, beleza? Ou seja, com nenhum selante adicionado nos pneus, a resistência à rolagem é de 27 watts. Colocando 10 ou 20 ml, a resistência à rolagem é a mesma, de 28,4 watts, ou seja, subiu 1,4 watts. Colocando 30 ml de selante, a resistência à rolagem já sobe para 28,5 watts, ou seja, pouca coisa. Tá? Quando a gente já coloca 40 ml, já tem um salto grande ali de 1,5 watts, grande, pouca coisa, mas tem uma diferença. 50, 30,7, 60, 31,1. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Muita gente me fala que está utilizando nas rodas Hood, tá? 60 ml de selante por pneu na situação de competição. É exagero, tá? Ou seja, é melhor utilizar 30 ml de selante, que você vai ter uma resistência à rolagem de 28,5 watts, do que utilizar 60 ml de selante. Você vai ter um gasto ali de 2,6 watts a mais, para uma condição de prova. Para treino, recomendado, não precisa colocar 60, tá? Pode utilizar 40 ml no máximo. Tá bom? 60 é demais, 60 já é o recomendado para uma roda grave. Tá bom? Se você pegar o próprio embalagem do selante que você utiliza, você vai ver que para uma bicicleta grave com pneu 700 por 40, 42, é recomendado utilizar 60 ml. E não para o pneu Clincher 700 por 28, por exemplo. E depois de 60 ml a gente vai subindo ali para 80, ou seja, 80 e 100 ml é a mesma coisa. Ou seja, para a condição de teste aqui por 45 km por hora, utilizar nenhum selante no pneu seria a opção mais rápida, teórica, tá? Porque você não vai ter nenhuma proteção antifuro. E se você utilizar um selante, você vai ter uma penalidade ali de 1,5 watts apenas. Então, é melhor você utilizar 30 ml de selante do que utilizar 10 ou 20. Beleza? Se você utilizar mais selante ali já para 60 ml de selante, você já tem uma penalidade ali de 2,6 watts. Se você já botar 80 ml de selantes por pneu, já sobe para 32,5 watts, ou seja, fica 4 watts mais lento do que a condição de 30 ml de selante. Beleza? A conclusão desse estudo foi que quanto maior a quantidade de selante, maior a resistência à rolagem, tá? Para um pneu utilizado no teste. Foi o Continental GP5000 TR 700 por 25. E é muito mais sensato utilizar selante por causa da capacidade que ele tem de vedar os furos. Tá? E alguns pneus, como eu disse no início do vídeo, eles precisam ser instalados com o selante, porque eles possuem a parede fina e possuem umas pequenas porosidades. Tá? Então, se você pegar um pneu desse e instalar ele na bike, colocando o selante, inflar ele, vocês vão perceber que a lateral dele vai ficar úmida, vão parecer pequenas gotículas com o selante que está saindo e vedando essas pequenas porosidades dos pneus. E nesse teste, com até 30 ml de selante, você possui uma boa capacidade de vedar os furos em um pneu 700 por 25, tá? Que vai permitir uma boa resistência à rolagem e uma melhor vedação aos furos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram mesmo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, um abraço!